A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, onde estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor para estarmos aplicando a Bíblia à nossa vida. Estamos com um projeto Aplicação Pessoal, onde estamos extraindo lições preciosas da parte de Deus para estarmos colocando em prática em nosso viver. Amém? Porque o maior manual de instrução para termos vitória nessa terra é justamente a palavra de Deus. Amém? Espero que todos estejam bem para a glória do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo pelos caminhos da eternidade, em nome de Jesus. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que realmente têm o mesmo desejo que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários pode deixar o pedido de oração, o seu questionamento concernente à palavra de Deus. Você pode deixar o seu testemunho ou tão somente a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, hoje no capítulo 18, para a glória do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabeleceu seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar Adadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as mais nações, dos edomitas, dos moabitas, dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnição em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúsa, escrivão. Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Aleluias, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que aqui nessa pequena passagem do capítulo 18 de 1 Crônicas, nos mostra as vitórias de Davi. O quão Deus estava com Davi por conta da sua intimidade com ele e por conta da sua rendição à vontade de Deus. Nós vemos que aqui todos os presentes que eram trazidos a Davi, ele direcionava a casa do Senhor. Mas você lembra ali no capítulo 17 o que era o sonho de Davi? Construir uma casa para Deus. Então, ali mesmo, no reinado de Davi, Deus já estava trazendo a provisão para que a casa dele
fosse feita por Salomão. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Que tudo que o Senhor tem para nos fazer, para que a gente possa fazer, para nos direcionar, Ele nos traz a provisão. O problema é que às vezes nós estamos tão engajados em nós mesmos que nós esquecemos de esperar por Deus em todas as circunstâncias. Sabe? Quando Deus leva Davi a aqueles lugares, quando Deus dá vitória, quando Deus faz aquelas pessoas presentearem Davi, ele teve aquela sensibilidade, ele teve o discernimento de saber que toda aquela provisão que estava indo até ele era para a casa do Senhor. Então nós temos que ter justamente esse discernimento e muitas vezes nós não temos. Nós achamos que o que temos para fazer para Deus é para vir de nossas mãos, é do nosso jeito, para que amanhã ou depois a gente possa dizer, eu fiz isso, eu dei isso. Meus irmãos, se você tem vida, se você tem posse, se você tem saúde, tudo vem da mão de Deus. Nós não temos essa coisa chamada sorte. Às vezes as pessoas, por prosperar, acham que estão prosperando por conta do trabalho, da sabedoria delas e também porque tem um pouco de sorte. Mas na realidade não é isso, é bênção de Deus. E tem que sim ser glorificado, tem que sim ser exaltado o nome do Senhor. Nós temos que ter esse discernimento quando tirar algo para Deus e quando tirar algo para nós. Nós não podemos romper essa linha que é muito tênue. Você tem que ter discernimento quando você está fazendo algo para o Senhor e quando você está fazendo algo para você. Quando você está fazendo algo direcionado pelo Senhor e quando você está fazendo algo direcionado por você mesmo. E às vezes, sabe o que é que acontece? A gente se frustra e coloca a culpa em Deus. E aí começa a vir as murmurações. É uma coisa que a gente vê, meus irmãos, se a gente não policiar. A nossa carne, ela é tão tendenciosa a reclamar, a estar murmurando, a estar maldizendo, que a gente esquece completamente as bênçãos de Deus na nossa vida. A murmuração, ela tem a tendência de cegar os nossos olhos e o nosso entendimento. E se nós nos rendemos a ela, não vai adiantar ninguém dizer nada, não vai adiantar ninguém falar nada, porque a gente sempre vai ter uma palavra para arrebatar. Por quê? Porque a gente está dando razão à nossa murmuração. Você vê que aqui que a palavra de Deus diz o quê? E Deus era com Davi em tudo o que ele fazia. Por que Deus era com Davi? É só a gente ler o capítulo 17 de novo. Porque Davi era rendido à vontade de Deus. Ele tinha os sonhos dele, ele tinha as vontades dele, ele tinha os achismos dele. Mas ele não se rendia a essas vontades. Ele não se rendia aos desejos dele. Quando Deus dizia sim, ele louvava. Mas também quando Deus dizia não, ele também louvava. Ele adorava a Deus independente da circunstância. E é essa lição fundamental na vida de Davi que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a adorar no deserto, a adorar no jardim, a adorar no vale, a adorar na montanha. Não se maldizer, não reclamar. E Deus, ele vai te dar vitórias. Agora também, tu fica perceptível. Para que quando Deus te der a vitória, tu glorifique a Ele. Tu dê a Ele o que é dele. Porque existem coisas que Deus nos dá para que a gente faça para Deus. Tudo que você tem para fazer para o Senhor, até uma pregação que você é convidada para levar, que você é convidado, não é você, é o Espírito Santo em você. A gente se prepara, a gente lê a palavra, a gente louva, a gente ora, mas na hora quem fala é o Senhor. É isso que nós temos que entender. Até alguém que você ajuda, até alguém que você estende a mão, é o Senhor. Então, se você está passando por um momento de adversidade no teu trabalho, na escola, com a família, ninguém te entende, se renda ao Senhor. Vamos aprender com Davi. Davi, quando chega, Natan e diz assim, Davi, Deus disse que não ia permitir que você fizesse a casa para ele. Sabe o que foi que Davi fez? Davi não foi reclamar, não. Davi entrou ali e começou a louvar a Deus. Começou a bendizer o quão grande e maravilhoso era o Senhor. O quão excelso em suas maravilhas e em sua vontade era o Senhor. E que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. E que ele de si mesmo não sabia nada, mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que o direcionava, ele sim estava ali direcionando. Então vamos parar com essa coisa de ficar murmurando,
Vamos parar de impor a nossa vontade perante a vontade de Deus. Vamos parar, sabe? Nós estamos vivendo um mundo tão, a gente pode dizer assim, tão doido, né? Que não é a vontade de Deus que a gente quer fazer, não. É a nossa vontade encaixada aqui na palavra de Deus. O que a gente faz? A gente pega a vontade da gente e encaixa aqui dentro. É tanto que as pessoas, elas não querem ler capítulos, elas querem ler um versículo e aquele versículo trazer o entendimento delas. E não é desse jeito. A palavra de Deus, ela nos ensina que ela por si só se explica. Amém? O texto, o texto sem contexto, ele não dá certo. Ele é heresia. Então, todo o texto que você tirar, ele tem que ter o seu contexto. Do que aquela palavra está falando? Se alguém chegar para você e diz assim, olha, irmão, a palavra de Deus diz que Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Ai, irmã, então não é para mim receber essa palavra? Não, é para você receber. Agora, peça assim, irmão, qual é o capítulo e versículo? Se você não sabe, vai no Google, pergunta. E ali, você vai naquele texto todinho de Paulo. Paulo ali, ele começa dizendo que ele sabe ter muito e sabe ter pouco. Ele sabe ser livre, mas também sabe ser escravo. Ele sabe passar pelo meio da tormenta, mas ele também sabe passar pela calmaria. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Você está entendendo? Deus, ele é com você. Não precisa você temer aquele que se levanta contra você. E você vê aqui o quê? Que quando Deus deu vitória a Davi, na presença daqueles povos, outros povos se levantavam para presentear Davi, para abençoar Davi, porque simplesmente Davi tinha conseguido vencer aquele povo que, além de perseguir Davi, também perseguia eles. Sabe o que é que eu entendo ali, com essa palavra? É que muitos glorificarão a Deus, porque você está glorificando. Muitos irão perseverar, porque você está perseverando. Abre a tua boca e começa a exaltar o Senhor. Para de declarar deserto na tua vida. O deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar que você atravessa. Às vezes eles são próximos, mas isso não quer dizer que é o mesmo deserto. A decisão de armar tenda no deserto é nossa. É nossa. Você vê que ali o povo de Israel era para passar 40 dias no deserto, não 40 anos. Por que passou 40 anos? Pela sua murmuração, pela sua falta de temperança, pela sua falta de dependência a Deus. Então, vamos abrir nossos olhos. O deserto, ele tem um tempo, mas esse tempo pode ser alongado pela nossa desobediência. Esse tempo pode ser alongado pela nossa insensatez. Esse tempo pode ser alongado pela nossa falta de temperança. Tenha fé. Se você não consegue mais ter fé, peça a Deus. Mas para de olhar ali para aquela prova. Entende? Às vezes nós passamos por N circunstâncias, mas a gente só consegue enxergar o dia mau. Sabe? A gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus. A gente não consegue enxergar os porquês de Deus. Às vezes Deus nos responde às nossas orações, mas porque a resposta de Deus não é a que a gente esperava, a gente não dá ouvidos. Vocês já passaram por isso? Eu já passei. E Deus não respondeu exatamente o que eu queria, o que acontecia. Ai, Deus não está ouvindo a minha oração. Ah, Deus, ele não está se importando comigo. Ah, que Deus... Não, meus irmãos, Deus não mudou, ele ainda é o mesmo. É como diz o louvor da Chile. Deus não mudou, ele é o mesmo de antigamente. Amém? Em nome de Jesus. Mas saiba esperar pela sua promessa. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer abençoar a sua casa. Ele encaixa as coisas para que tudo dê certo. Às vezes a gente é que tem o mau hábito de embaralhar tudo. Fique na dependência de Deus. Eu nunca esqueço, meus irmãos, quando eu estava aqui, né? Quando começou esse jardim. E quando a gente começou a preparar a terra para plantar essa grama. Porque quem viu os vídeos antigos viu que aqui era só areia. E ali era incrível como que Deus, ele dizia pra gente, ó, taca a enxada. E quando tacava a enxada, tinha lugar que era tão duro que ricocheteava a enxada. Chega a enxada zinia, que parecia que estava batendo numa pedra.
mas era o chão. E Deus dizia assim, ó, bate do lado. E ali eu batia. E quando batia, facilmente a enxada entrava. E ali Deus falava, do mesmo jeito é o coração do homem. De um lado eu entro facilmente, mas existe outros que só a água ela consegue penetrar. Vai pegar água. E eu fui pegar água e eu molhei aquele chão. E no começo ainda estava duro, ele disse, molha mais. Conforme eu ia molhando, o chão ia cedendo. Assim é o nosso coração, meu irmão. Não é só o coração de fulano, de beltrano, nem de cicrano. É o nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é duro. E ele precisa da água da palavra, para que essa água, ela venha transformar o nosso coração. E a palavra de Deus, ela vem entrar e mudar aquela terra seca, aquela terra que zine, numa terra molhada, numa terra encharcada, numa terra frutífera. Então, vamos fazer como Davi. Davi, ele reconhecia a graça de Deus e ele era dependente. Ali, a prosperidade de Davi era nada mais, nada menos que a consequência da sua intimidade com Deus. Porque a sua intimidade com Deus revelava a ele quando se consertar. E se mesmo assim ele não desse ouvido, Deus sempre usava alguém. Mas é incrível como Davi, ele não se levantava contra, mas ele dava ouvidos. Então vamos dar ouvido à palavra de Deus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que comigo ora. Obrigado por cada inscrito nesse canal, por cada semente lançada, Senhor, porque a semente é tua, não é nossa. A semente é só tua, Pai, não é nossa. A gente é apenas aquele semeador que lança a semente, mas ela é tua. Ela crescer ou não, prosperar ou não, vem de ti. E às vezes a gente quer forçar as coisas. E não é desse jeito. Tudo é no teu tempo, Senhor, que é bom, perfeito e agradável. Meu Deus, abençoa, Senhor, os que estão nos cadernos de oração. Abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. Abençoa tudo que a gente for fazer, para a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor Deus, a tua bênção. Coloca por terra, meu Deus, toda palavra maldita, coloca por terra toda murmuração, coloca por terra todo medo, coloca por terra, Senhor, toda circunstância diversa. E que a tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a ficar firmes e ficar fortes na tua presença. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. E não nos deixa, Senhor, olhar para nós mesmos, mas que possamos ter um olhar em ti. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. E livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia e tribulação. Todo acidente, toda enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. E não esquece, fica na direção de Deus. Deixa Ele te direcionar e você prosperará em tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.